Olá, meu nome é Bruna Van de Cocken e a gente vai tentar entender hoje um pouquinho sobre a função social, política e religiosa do pão e que ele foi se modificando através dos tempos. Bora lá? Se eu pergunto para vocês hoje, qual a função do pão no nosso dia a dia? Qual a função do pão no dia a dia de vocês, na casa de vocês? Como é que funciona? Come pão todo dia? Vamos partir do princípio que sim. Eu vou usar de exemplo para contar, para fazer uma simulação, a história daqui de casa. Então, todo dia eu chego do trabalho e passo na padaria que tem aqui no caminho, compro pão, porque o meu filho gosta de chegar da escola e comer um pão com manteiga de tarde, com margarina ou com pão com ovo, como ele adora, e tomar um café. E às vezes ele janta, às vezes ele não janta, às vezes isso é o jantar dele. E amanhã de manhã ele vai ter pão cedo. Vai estar dormido? Vai estar, mas ele tá nem aí não. Ele pega o pão, aquece a frigideira, passa o pão na frigideira e passa alguma coisa, toma um café e sai correndo para estudar. Então, esse é um dia a dia que tenha pão aqui em casa. Mas tem dia também que tem sopa. Então a sopa, nossa, uma sopa quente ou um caldo quente, pede um pãozinho de sal. Como assim de sal? Mas todo pão não é de sal? Não. Existe pão doce. Pão de sal é a maneira que nós chamamos, né? Mas ele tem outros tantos nomes em outras tantas partes do Brasil. Oficialmente, ele é tido como pão francês, que de francês não tem nada, porque ele foi inventado aqui no Brasil. Capixaba chama de pão de sal. Então, até agora eu falei desse pão de sal. E aí eu faço um caldo verde, delícia. Tem que ter pão. Eu vou picar o pão e vou comer o pão molhando no caldo. Deu água na boca? Então significa que isso faz parte também da sua cultura. Significa que essas coisas que eu falei faz parte de um processo social que a gente compartilha. Ou não. Ou tudo que eu falei, você ficou assim perguntando, gente, mas como é que será que é isso? Ou, enfim, se a gente compartilhou essas experiências que eu narrei aqui agora, significa que nós temos culturas semelhantes ou estamos basicamente na mesma região. Ou às vezes a gente está na mesma região, mas tem culturas diferentes. A questão é, o pão ele é cultural. A utilização do pão também é cultural. A maneira de comer o pão é cultural. Existem maneiras e maneiras diferentes. Então, se você vai para o interior, que seja daqui do Espírito Santo, que seja de outro estado, às vezes não tem padaria. Uma cidade, já fui em vários municípios bem pequenos, que não se tinha padaria com pão fresco. Tinha-se padaria de pão sovado, né? Pão, aqueles pães doce grande, de roscas, coisas que tinham uma durabilidade maior. Então, a pessoa quando ela queria comer um pão ou quando ela quer um pão fresco, ela tem que fazer. E o pão fresco não vai ser o pão de sal da padaria com a casca crocante. Por quê? Porque esse requer um forno diferente. Enfim, de novo, o pão é social. O pão na minha família ele é social. Porque eu aprendi a fazer pão com a minha mãe e com a minha avó, mãe dela. Então, o pão para nós é um alimento que sempre foi produzido. E até hoje a minha mãe faz pão.
E até hoje a gente espera ganhar o pão que a minha mãe faz, que é muito mais maravilhoso do que o que a gente faz. E essa função desse pão social, ele está na nossa mesa no dia a dia, porque ele faz parte da nossa cultura. Falemos da nossa cultura, mas lembremos que, de novo, o pão é social. Então, a maneira que eu faço uso desse pão é a maneira como eu conto a minha história. É a maneira como eu digo que como funciona na minha família, ou como funciona no meu estado, ou como funciona no Brasil. Porque fora do Brasil, o pão é alimento que está na mesa no dia a dia. O nosso alimento hoje de mesa do dia a dia é arroz com feijão. No almoço, na janta, enfim. Mas nosso alimento também do dia a dia é café com pão, pão com café. E aí para nós é super natural, pão com café. Deus me livre pensar num pão sem um café. Alguém mata por um café com pão de manhã. Se tiver quentinho, então vai estar maravilhoso. E isso é cultural. O café nós produzimos, o pão nós produzimos, e é da nossa cultura que ele esteja na nossa mesa. Todos podem? Não, nem todos podem. Porque custa. Mas quando a gente pode, a gente compra. A gente compra tanto café quanto pão. E é uma fartura poder sentar numa mesa e comer um pão com ovo. Um pão com ovo mexido. Ou chegar na padaria quando a gente tem mais dinheiro e pedir assim: eu quero um pão na chapa com queijo, presunto, ovo, bacon. Enfim, maravilhoso. De novo, faz parte da nossa cultura apreciar esse pão. Então, o pão vai na sopa, o pão vai no café da manhã, o pão vai no lanche da tarde. O pão faz parte das nossas atividades rotineiras, corriqueiras. Mas o pão também vai em várias religiões. O pão também está presente em várias religiões, aonde se parte o pão, aqueles que são de origem cristã, judaica, onde existe a partilha do pão, e esse pão ele tem significados religiosos muito marcantes, né? Então, quando eu parto o pão, eu tenho a partilha, né? E aí, pensando na cristã por Cristo, né? O pão já era muito utilizado como símbolo. A gente falou de Jerusalém, né? Que era uma comunidade onde o pão era muito presente, tanto que um dos milagres dele envolve o pão, onde ele multiplica esse pão, ele multiplica pequenos pãezinhos para alimentar uma multidão. E é onde ele finaliza na mesa com seus discípulos, partilhando um pão. E ele diz que aquele pão, que eles possam fazer em memória dele, porque aquele pão é o pão da vida, é o que traz luz, discernimento, sabedoria. Então, quando ele partilha o pão, ele também partilha a si mesmo. Então, em várias religiões de origem cristã, então em várias denominações religiosas de origem cristã, tem-se o hábito da partilha do pão, com vários significados. Mas, vamos dizer que, é só na cristã que existe a partilha do pão? Não. Nas religiões de matrizes africanas também há. Quando eu parto o pão e divido com aquele que partilha o caminho comigo, eu estou dizendo para ele e desejando a ele tudo de bom que eu tenho, eu também quero que ele tenha. A partilha é isso. Quando a gente se junta à mesa
para dividir o alimento com pessoas que nos querem bem, que nos fazem bem e que partilham da mesma vontade, da mesma construção, da mesma religiosidade, da mesma família. Eu quero bem com aqueles com que eu partilho a mesa. Então, o partilhar, ele é a partilha do pão, a partilha do alimento, a partilha da fé, a partilha do conhecimento, que é o que eu estou tentando fazer aqui. Partilhar é quando a gente divide e redistribui para que todos possamos ter. Então, eu acredito que o conhecimento ele precisa ser partilhado. Assim como quem parte a mesa, assim como quem parte o pão na mesa. Se eu tenho fome e você também, e eu tenho pão, eu vou pegar e vou partir o pão ao meio, vou te dar metade, eu vou ficar com metade. Eu deixo de ficar com pão? Não. Quando eu conto para vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu vi, que eu estudei, que eu ouvi dos mais antigos, eu estou deixando de ter essa memória? Não. Mas eu estou tendo a possibilidade de partilhá-la com vocês. Então, o pão tem essa função. Tem essa função de partilha. Ele representa uma partilha. Nas nossas mesas, nos nossos lares, nas nossas manifestações religiosas e sociais, ele também tem essa função das trocas simbólicas, das trocas reais, onde eu partilho conhecimento, onde eu partilho a minha fé, onde eu partilho com quem luta comigo, com quem acredita naquilo que eu acredito. O pão é esse símbolo da partilha. E aí, só para finalizar essa questão religiosa, Jesus diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, quando ele faz a partilha do pão na Santa Ceia ou na última ceia, ele diz: eis aqui um pedaço de mim. Façam isso para lembrar de mim. Então, toda vez que vocês partilharem o pão, se lembre que eu partilhei com vocês. Não só o pão, mas eu partilhei o caminho, a história, a vida. Então, o pão, no sentido cultural, ele vai desde a cultura, como eu comecei a conversa, do nosso café com pão, todo dia, até o final dessa mensagem cristã, que é o partilhar a caminhada, o partilhar as experiências. Que possamos partilhar também as nossas experiências. Até mais.